Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 25 de Lógica de Programação e Algoritmos. Na aula passada, nós conhecemos algumas funções que são consideradas principais para fazer tratamento em linguagem C e C++. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através das funções. E o que seria uma função? Uma função é um conjunto de instruções desenhadas para cumprir determinada tarefa e agrupadas em uma unidade com um nome para referi-la. No caso, uma função seria, fazendo analogia aqui, seria como contratar uma mão de obra externa para executar uma certa tarefa. Então, assim, podemos dividir a tarefa original em pequenas tarefas, o que permite simplificar e organizar o programa como um todo, além de reduzir o tamanho do programa, certo? Então, a principal razão para ter uma função no seu programa é que todos os outros programadores de C++ possam utilizar em seus programas. Certo? Então, qualquer sequência de instruções que apareça mais de uma vez no programa é uma forte candidata a ser uma função. Certo? O código de uma função é agregado ao programa uma única vez e pode ser executado muitas vezes no decorrer do programa. Chamando uma função. Chamar uma função é o meio pelo qual solicitamos que o programa desvie o controle e passe a executar as instruções da função, e ao término desta, volte ao controle para a posição seguinte, a da chamada à função. Eu trouxe aqui um exemplo para que vocês possam observar e entender melhor o que é uma função. Aqui nós temos este exemplo, certo? Temos a função main com um bloco de comandos chamando a função get, porque várias funções são desenvolvidas por outros programadores, como é o caso desse get aqui, certo? E elas são fornecidas pelo sistema. Mas existem funções que podem ser escritas por nós mesmos. E a sintaxe da instrução da chamada à função é a mesma tanto para funções escritas por outros programadores como para as que escrevemos. Vamos aqui a um exemplo. Neste código aqui, nós temos a conversão da temperatura em graus Fahrenheit para Celsius, certo? Aqui nós temos o protótipo da função Celsius, que foi assim que ela foi denominada. Aqui nós temos a chamada da função, em que foi utilizada uma variável, no caso aqui a variável C, para receber essa chamada. E aqui temos a definição dessa função, a função Celsius, certo? Em que vai fazer esta conversão de temperatura. Então, como podemos perceber, a estrutura de uma função C++ é semelhante à da função main, né? Que essa função main é essa daqui, que é considerada a principal. A diferença é que a main possui um nome especial. Os componentes necessários para adicionar uma função a um programa são protótipo da função, chamada função e a sua definição, como foram observados aqui neste código. Então, uma função não pode ser chamada sem antes ter sido declarada. E a declaração de uma função é dita protótipo da função e é uma instrução em geral colocada no início do programa, como nós vimos agora neste exemplo anterior. Certo? O protótipo da função é o que permite que o compilador verifique a sintaxe da sua chamada. O protótipo da função tem a mesma forma da primeira linha na definição da função, exceto por terminar com ponto e vírgula após o fechamento do parêntese. E qual seria o propósito principal de ter um protótipo no meu código? É fornecer ao compilador as informações sobre tipo da função, número e o tipo de argumentos. E sem esse protótipo, o compilador não teria como verificar e checar se há erros no uso da função. Então, aqui nós temos uma declaração de uma função, no caso é aquela função do Celsius, certo?
que nós acabamos de observar no exemplo anterior. E essa declaração informa que a função de nome Celsius é do tipo int, certo? Do tipo int aqui, e recebe como argumento um valor inteiro que será armazenado na variável var, que é essa daqui. E nós podemos escrever o protótipo de outra maneira. No caso, seria desta maneira aqui. A informação do nome da variável que recebe o argumento é facultativo, mas o tipo é obrigatório. No caso, o tipo seria este aqui, que seria obrigatório colocar. Então, há duas maneiras de declarar funções em C++, mas a mais utilizada é a chamada de protótipo externo e escrita antes de qualquer função, que foi o que a gente observou no exemplo anterior, certo? Mas existe outra maneira, que é a chamada de protótipo local, e é escrita no corpo de todas as funções que as chamam antes de sua chamada. Que é como podemos observar neste exemplo. O protótipo, aqui é um protótipo local, no caso está dentro da função main, como vocês podem observar, e essa já é uma das diferenças entre este exemplo e aquele anterior, certo? E por isso é chamado de protótipo local. Então, o tipo de função agora é definido pelo valor que ela deve retornar por meio do comando return. E uma função é do tipo int quando retorna um valor do tipo inteiro, né? No caso, o tipo int. Os tipos de funções em C++ são os mesmos de variáveis, exceto quando a função não retorna nada, que é chamado do tipo void. Comando return é o que determina a execução da função e retorna o controle para a instrução seguinte do código de chamada. Se após a palavra return houver uma expressão, o valor da expressão será retornado à função que chama. Esse valor é convertido para o tipo da função especificado no seu próprio protótipo. Então, aqui nós temos a sintaxe de uma instrução return, que pode ter três formas: return, retorno expressão e retorno expressão entre parênteses. Então, podemos eliminar a variável declarada no corpo da função Celsius e colocar a expressão de cálculo diretamente com o comando return. No caso, ficaria desta forma aqui. Ele vai retornar diretamente o cálculo desta função. Então, aqui eu não precisaria declarar uma variável extra para receber este cálculo. Eu posso retornar diretamente. As funções do tipo void podem ter um comando return desacompanhado de expressão, porque neste caso, o comando return serve para terminar a execução da função. E essas funções do tipo void, o comando return não é obrigatório. Uma função sem comando return termina quando encontrar uma chave. No caso, é a chave fechando, certo? O valor de retorno de uma função é acessado na instrução de chamada por meio da função, seguido de parênteses contendo ou não argumentos. Então, aqui nós temos um exemplo de uma função de chamada, que foi utilizada uma variável C para receber essa chamada. No caso, esse valor pode ser atribuído a uma variável, como eu falei aqui, da variável C, ou fazer parte de uma expressão. Várias instruções return podem fazer parte da função, mas apenas uma será executada. Então, o comando return pode retornar somente um único valor para a função que chama, certo? É importante lembrar disso. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês me digam o que é uma função e quais as formas de sintaxe da instrução return. O que nós aprendemos hoje? Nós vimos sobre função, vimos a sua definição, o que é, para que ela serve, com a sua finalidade. Vimos o que é uma chamada de função, como fazemos para chamá-la. Vimos funções simples, os protótipos, que podemos ter protótipos externo e local, e os tipos de função. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.